No vídeo de hoje nós vamos ter algumas perguntas respondidas. São elas: será se o Ace teria conseguido sobreviver ou não teria tomado o Okão do Akainu se ele tivesse utilizado o Haki do armamento? Será que o Bug é o único usuário de Akuma no Mi no mundo de One Piece que é imune a cortes com Haki do armamento? Qual Haki cada Mugiwara aprenderia primeiro? Qual a sua afinidade? E será que o Zoro vai ficar com a Ema ao final do arco de Wano? E por último nós vamos ver o que o Shanks faria com a Gomu Gomu no Mi se o Luffy não a tivesse comido. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá na DM no meu Instagram. Agora vocês têm esses dois locais para mandar perguntas, então lá no Instagram é até mais fácil porque nem todo mundo manda mensagem lá. Aproveita e me segue por lá também. Agora já vai deixando aquele likezão para dar aquela fortalecida e se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito. Toda semana nós temos vídeo novo sobre One Piece aqui no canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vou pegar outra pergunta do Instagram aqui, que foi a do Lucas Marmo. Ele perguntou: fala mano, como ficaria o Nightmare Luffy somente com a sombra dos seus Nakamas? Acho que por serem poucas sombras, a mudança física seria menor, já a força... Bom mano, já eu penso diferente, eu acho que a mudança física é diretamente proporcional à força do usuário daquela sombra. Isso significa que o Luffy com 100 sombras se tornou aquele Nightmare Luffy grandão, mas as sombras que ele colocou dentro do seu corpo eram sombras fracas, não tão fortes, até porque a galera não teria conseguido derrotar esse zumbi, porque o zumbi seria forte também. Vamos pegar o exemplo da sombra do Brook, que foi pro cadáver do Ryuma. Eu acredito que aquela galera que tava com a Lola ali, eles não conseguiriam derrotá-lo para pegar a sombra dele para depois dar pro Luffy. Então eles só pegaram sombras fracas para colocar no Luffy também. Diferente seria se ele pegasse as sombras dos Mugiwaras que são fortes e colocassem no seu corpo. Aí sim a mudança seria muito maior, porque as sombras são muito mais fortes. Ou então se equilibraria. Ali 9 sombras dos Mugiwaras no Luffy é o que vale a 100 sombras comuns. Pode ser mais ou menos isso. Ou então esse Nightmare Luffy seria muito maior mesmo. Isso é o que eu imagino, que a mudança física seja proporcional ao nível de força do usuário daquela sombra. Coelho Pina perguntou: o que você acha deles começarem a animar as histórias de capa? Gostaria muito, mas esse acaba sendo um conteúdo desprezado pela Toei que ela nunca vai animar. E acaba que pessoas que só acompanham o anime nunca vão conhecer essas histórias que são bem interessantes e são canônicas, elas fazem parte da história principal do mangá. Elas nunca vão saber o que aconteceu com o Enel depois de Skypiea, nunca vão saber o que aconteceu com a CP9 depois de Enies Lobby e nunca vão saber o que aconteceu com o Jinbe depois do arco da Ilha dos Tritões até ele chegar em Holy Cake e entrar para os Mugiwaras. Histórias que são bem interessantes e que fariam o anime se distanciar do mangá. E eles não precisariam colocar fillers dentro dos episódios, como aquela cena lá do Luffy lutando contra o gordão de sumô, onde eles passam meia hora ali tentando não cair do ringue e rodando seus braços aqui. Aquela cena é absurda, foi uma encheção de linguiça muito grande, que não aconteceria se eles colocassem essas histórias animadas entre arcos. Acabou um arco, uma história de capa, só que eles nunca vão fazer isso. O Kaleal fez uma pergunta bem legal aqui. Sogeking, um ataque com Haki poderia ferir o Bug? Ou até mesmo cortar um membro e fazer com que nunca mais se junte ao corpo dele? Essa pergunta é bem interessante porque se a gente pensar em um primeiro momento, a resposta é sim, quando alguém cortar o Bug com o Haki do armamento vai dar dano nele. Mas, dando uma viajada aqui, a gente poderia imaginar que a Barabara no Mi é a única Akuma no Mi do mundo de One Piece que poderia, entre aspas, deixar o usuário imune a cortes com o Haki do armamento. E por que eu penso isso? Porque o Haki do armamento é um poder que faz com que o corpo das pessoas que têm Akuma no Mi seja tangível, e assim uma pessoa pode acertar usuários de Logia, por exemplo. Só que no caso do Bug, a Akuma no Mi dele permite que ele se torne um homem em pedaços ou um homem picadinho, que pode ser cortado que o seu corpo vai conseguir voltar ao normal.
Se a gente imaginar que alguém pode cortar o bug com Haki e esse corte dê dano nele, depois que esse corte passar, o bug ainda não vai morrer, porque aí o seu poder vai se ativar de novo e ele vai poder juntar as partes do seu corpo que foram cortadas. O que vocês acham dessa possibilidade? Eu consigo imaginar isso. O bug é cortado, ele toma o dano, mas não morre, porque depois que o dano passou, depois que a espada cortou ele, o poder da sua Akuma no Mi pode ser ativo mais uma vez e ele pode juntar as partes, e assim ele nunca vai morrer. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vitor Moreira perguntou: seria possível ter o Nightmare Teach agora que o Moria pode estar no bando dele? Ou até a fruta dele ter sido roubada? Cara, eu gosto muito da ideia do Teach roubar a Akuma no Mi do Moria para dar para um dos seus membros, porque essa Akuma no Mi é bem forte e dependendo da maneira como ela for usada, ela pode aumentar em muito o nível de poder do bando do Teach, porque o usuário vai se tornar bem apelão. Só que vendo todo o histórico do Moria e a vingança que ele quer contra o Kaido, eu só consigo imaginar ele aparecendo no final da guerra para matar o Kaido e vingar o seu bando. E para isso ele precisaria se aliar ao bando do Teach, porque é muito difícil ele escapar do território dele sem lutar ou derrotar alguns dos membros do Teach, coisa que eu acho impossível pro Moria atualmente. Até porque ele não evoluiu muito, ele parou de treinar e dependeu só dos seus zumbis. Agora o Nightmare Teach eu acho muito improvável, porque o Teach é um gordão cachaceiro que depende só do poder das suas Akumas no Mi. Eu acho que ele não iria querer se meter de cara numa batalha, até porque ele tem a sua fraqueza, que é uma Logia que não consegue se tornar intangível. E com as sombras, ele ganharia mais poder físico, mais velocidade, força, mais agilidade, e esse não seria o estilo do Teach. Então eu acho improvável isso. Mas gosto muito da ideia dele roubar a Akuma no Mi e dar para um dos seus membros. Isso eu gosto muito. Lucas Rodrigues perguntou: mano, por que não temos almirantes na marinha atualmente do porte do Shanks, só no uso do Haki? Porque sempre os almirantes têm que ter uma Akuma no Mi e todas elas são muito apelonas. Será que na marinha usuários só de Haki não são bem vistos? Então isso significa que o sonho do Kobe não será possível, pois não consigo ver ele no nível de almirantes atuais só no uso do Haki. Mano, o que você acha? Manda salve, amo seu canal. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, a gente já teve no passado e vai ter no futuro personagens que são tão fortes quanto os Yonkous só com o uso do Haki. Quem era no passado? O Garp. Ele conseguia bater de frente com os maiores monstros do mundo da pirataria que tinham uma Akuma no Mi e ele nunca precisou comer, só na base da força e do Haki. Ele já enfrentou personagens como Shiki, como Barba Branca, que já tem as suas Akumas no Mi e nunca precisou de Akuma no Mi para conseguir bater de frente com eles. No futuro, quem que vai ser? Vai ser o Kobe, se ele continuar treinando como o Garp, usando só a força dele e os Hakis. E para ele está disponível Haki do armamento e Haki do armamento avançado, Haki da observação e Haki da observação avançado, e se for descoberto que ele tem Haki do rei, tem o avançado para ele aprender ou desenvolver também. E isso vai tornar ele muito forte no mundo de One Piece. Não é que não são vistos com bons olhos na marinha. Na verdade é porque é mais fácil ter um poder grande comendo uma Akuma no Mi do que treinando todos os seus Hakis. Mas no futuro eu aposto no Kobe, e ele vai bater de frente com quem? Com o Luffy, que vai se tornar o rei dos piratas, com o Kid, que é muito forte também, e o Lau. Personagens que agora são a nova geração, mas que no futuro vão estar dominando o mundo da pirataria. Leonardo perguntou: o Barba Negra poderia usar a Hebi Hebi no Mi modelo Yamata no Orochi no futuro? Não vejo o Orochi forte o suficiente para ser o usuário definitivo dessa Akuma no Mi. Cara, essa pergunta é bem interessante porque quando a gente pensa que o Teach vai comer uma terceira Akuma no Mi por toda a simbologia do número 3 envolta nele, a gente imagina que ele sempre vai comer a do Kaido, porque é uma Akuma no Mi muito forte que vai dar uma resistência absurda para ele. Mas tem outras Akumas no Mi do tipo Zoan que ele também pode comer, e um exemplo é a Yamata no Orochi. Agora, dando um pouco de spoiler do mangá, e se você não quiser ver, pula pro minuto que vai estar aparecendo aqui, essa Akuma no Mi dá pro Orochi a capacidade de se tornar imortal. A gente não sabe os termos dessa imortalidade e nem por quanto tempo, mas ele, entre aspas, morre e depois volta, depois de um tempo ele volta. E pode ser que essa Akuma no Mi seria muito boa pro Teach, por se achar ali o bichão, por se achar ali o fodão, mas quando a situação aperta pra ele, ele sempre arrega.
Foi assim lá contra o Barba Branca, ele falou: ah, essa era aqui é minha, você é velho, eu vou conseguir te vencer. Mas quando o Barba Branca venceu o Tite sem utilizar seus poderes de Akuma no Mi, o Tite arregou e ficou apelando: ah pai, não me mata, eu sou seu filho e tal. Essa Akuma no Mi seria muito legal pra ele. E ele não perderia os seus poderes, porque essa é uma entre aspas morte, ele não morre de verdade. O corpo dele volta ao normal depois de um tempo, isso no caso do Orochi. E faria a mesma coisa ou faria o mesmo efeito no Tite também. Então ele morreria, mas não perderia os seus poderes, ele entre aspas morreria. Rayleigh, Rei das Trevas, perguntou: se o Ace tivesse usado o Haki do Armamento para se proteger do ataque do Akainu, ele ainda estaria vivo? Se a minha pergunta foi escolhida, manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, a resposta é: depende. Depende de quê? Depende de qual Haki do Armamento é mais forte nessa disputa. Se o Haki do Armamento do Ace fosse mais forte, ele teria conseguido se proteger do ataque do Akainu. Mas se a gente imaginar que o Haki do Akainu é mais forte, ele ainda teria dado o Okão no Ace. Agora, se a gente imaginar que os dois Hakis são equivalentes, eles meio que se anulariam e o que sobraria seria a efetividade de uma Akuma no Mi sobre outra. Nas palavras do próprio Akainu, ele falou que a sua Akuma no Mi, sendo Magma, é o predador natural do fogo do Ace, e por isso que ele conseguiu dar dano naquele choque de ataque entre os dois. Então o que aconteceria é que os Hakis se anulariam se eles fossem equivalentes e o Akainu ainda daria o Okão no Ace por sua Akuma no Mi ser predadora natural da Akuma no Mi do fogo. PloxRoxBR perguntou: bem, se os Mugiwaras aprendessem algum tipo de Haki, qual você acha que cada Mugiwara aprenderia? Manda salve, amo seu conteúdo. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu vou levar em conta mais a afinidade ou facilidade para aprender cada um dos tipos de Haki. No caso, nós conhecemos o Luffy, que domina os 3 tipos e até os avançados de cada um deles, e eu vou dizer que para ele a sua afinidade seria o Haki do Rei. Pro Zoro, a afinidade dele é o Haki do Armamento. Pro Sanji, Haki da Observação. Pro Usopp, Haki da Observação também. E eu já apostaria no Chopper para aprender o Haki da Observação, seria a maior afinidade dele. Pra Nami também. Pra Robin eu já apostaria nela com Haki do Armamento. Pro Jinbe, Haki do Armamento também. Brook, Haki do Armamento. E pra fechar ali o Frank com Haki do Armamento também. Eu acho que são essas as afinidades para cada um dos Mugiwaras. Matheus AMV perguntou: Lucas, será se o Zoro, depois de um ano, ele vai continuar com a Ema ou vai deixá-la em um ano e recuperar a espada que ficou com o Luffy? Eu só consigo ver o Zoro trocando a Ema ou pela Ame no Habakiri ou pela Shusui de volta. Só que a Ame no Habakiri é do Momonosuke, ele não vai querer pegar de nenhuma maneira. E a Shusui ele já dominou, ele tá lutando pra dominar a Ema agora. E é como se ele voltasse pra Shusui, é como se ele estivesse regredindo. Além do fato dela ser um símbolo pro país de Wano. Então o que sobraria para ele mesmo é a Ema. E mesmo tendo a Nidai Kitetsu, que era a espada que o Luffy tava com ela, eu acho que ele não pegaria por não ser um desafio maior para se dominar como foi com a Ema. Ele não regrediria na questão do uso da espada ou do domínio da espada, visto que o Luffy conseguiu empunhá-la sem nenhuma dificuldade. Então eu apostaria na Ema mesmo. Agora eu vou pegar uma do Instagram aqui que foi mandada pelo Luffy KMZ. Ele perguntou: se o Luffy não tivesse comido a Gomu Gomu no Mi, o que o Shanks ia fazer com ela? Bom, primeiramente a gente tem que saber que naquela época o Shanks não era Yonkou ainda. Ele só foi se tornar Yonkou 6 anos depois. E pode ser que a Gomu Gomu no Mi faria parte dos seus planos para se tornar Yonkou naquele momento. Só que foi atrasado pelo Luffy que comeu essa Akuma no Mi. E por que eu penso isso? Porque no mundo de One Piece existe um comércio enorme de Akumas no Mi no submundo. Elas são comercializadas para todo mundo e até para o governo mundial e para a marinha também. Eles que estão sempre dispostos a pagar valores altos pelas Akumas no Mi quando eles conhecem os poderes. E no caso a gente tem ali a Ope Ope no Mi. Eles sabiam dos poderes dela, sabiam que precisavam dela especificamente e por isso eles ofereceram 5 bilhões para essa Akuma no Mi. Mas também tem casos em que o governo compra Akumas no Mi sem nem saber o poder delas. E nem por isso que essas Akumas no Mi vão ser baratas não.
é o caso do Spandan lá na CP9. Ele comprou 2 Akumas no Mi pro Kako e pra Calypha sem saber os poderes que tinham naquelas Akumas no Mi. E eu acredito que ele pagou um valor muito alto por ela. Aí nós chegamos no ponto em que o Shanks tem uma Akuma no Mi, ele encontrou ela, mas ninguém comeu. O que ele faria com ela? Eu acredito que tem 2 coisas que ele poderia fazer. A primeira é oferecer ela para o governo mundial, para que ele pudesse ganhar uma posição como Shichibukai, por exemplo, para que assim ele pudesse dominar uma ilha, sem que a marinha fosse persegui-lo, e depois ele dominava outra, mais outra, até se tornar um Yonkou. Ou então ele poderia vender essa Akuma no Mi para o governo mundial ou para o submundo, para que ele ganhasse um valor monetário muito alto, para que assim ele pudesse dominar ilhas também como um pirata para se tornar um Yonkou. No caso, ele usaria essa Akuma no Mi para ascender essa posição de Yonkou. Só que como o Luffy comeu ela, estragou os planos dele daquela época, que era já se tornar o Yonkou, e ele só foi se tornar Yonkou 6 anos depois. Mas isso tudo é suposição. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Não esqueçam de mandar suas perguntas lá no post na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Manda uma mensagem direta lá e lá pode ser até mais fácil da sua pergunta ser respondida. Não esquecendo de me seguir por lá também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e tiver gostado desse vídeo. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!